Talvez esse seja o golpe mais impressionante que o setor de investigações da empresa onde eu trabalhei descobriu. É a palavra correta, descobriu. O que consistia esse golpe? Alguns caixas eletrônicos que eram tidos como sucata, já estavam velhos, mas na verdade estavam ótimos, em bom estado de uso. Eles eram retirados das salas de atendimento e eram levados para galpões, verdadeiros cemitérios de caixas eletrônicos. Lá, com pouca segurança, alguns técnicos e terceiros, pela facilidade, conseguiam adquirir alguns caixas eletrônicos. E o que eles faziam? Muitos caixas eletrônicos estavam sem os adesivos. Não dava para caracterizar com nenhum banco, mas deixava algum rastrinho ali, bem pequenininho, que sabia. Então o que esses miliantes faziam? De comum acordo e com conhecimento tecnológico, porque muitas vezes o técnico não se envolve diretamente, mas ele passa as informações de como proceder para outras pessoas com conhecimento. Então essas pessoas pegavam esse caixa eletrônico, você vai entender o que eu estou falando. Muitas vezes você pega o seu veículo e vai até o Pará. Em determinados pontos, pela necessidade, pela falta de dinheiro para colocar combustível, você observa que existe um caixa eletrônico de uma determinada instituição financeira. Você até faz elogios. Nossa, veja, esse banco, nossa, em todo lugar tem um caixa eletrônico. Quando na realidade você não se percebeu, mas quem trabalha em investigação tem por dever perceber alguns detalhes que são imperceptíveis para as pessoas, para o cidadão comum, que não tem esse conhecimento de investigação. Então aquele caixa eletrônico, ele não combinava com o ambiente que ali estava. Ou seja, as pessoas adquiriam caixas eletrônicos com uma certa facilidade, existe até na internet leilões, levavam esse caixa eletrônico, implantavam a página do banco, só que funcionava só para saque, não funcionava para qualquer outro tipo de transação bancária. Então eles colocavam, principalmente sexta, sábado e domingo, que você poderia sacar 100, 200 reais, ou seja, um caixa eletrônico que teoricamente pode ser introduzido entre 20 e 150 mil reais. Quanto o crime organizado conseguia com saque de 100 e 200 reais? Quantas senhas? Muitas vezes o seu cartão é clonado, nesses casos e em outros casos também, e não é feito de imediato saques em sua conta. Eles têm o tempo para esperar, para pensar. Então às vezes demora 6, 7 meses, 1 ano para que você tenha esse problema na sua conta. Você perceba que houve um saque na sua conta. Por que disto? Para que você não se lembre, não se recorde que você usou há 6 meses atrás um caixa eletrônico num lugar que não combinava visualmente com a permanência daquele caixa eletrônico no local. Vejam que a mente do criminoso é espantosa. Por que disto? Porque enquanto o trabalhador está ali preocupado com o seu serviço diário, o criminoso está sentado, recebendo auxílio, pensando só como vai dar o golpe. Essas informações o meu setor tinha. Eu não sei se passou para a polícia, não sei se tomou alguma atitude. Na região de Campinas, recentemente, há um tempo atrás, eu acredito que 2006, 2007, foi encontrado um caixa eletrônico dessa forma. Mas o meu setor tinha algumas informações. Eu não sei se eles vão poder passar para vocês agora, porque lá, infelizmente, tudo é meio obscuro. Tudo é feito para que proteja a imagem da empresa e proteja a imagem do produto, junto à opinião pública e principalmente à instituição financeira, porque existe um lado comercial nisso daí. Então é importante que você observe. Se o caixa eletrônico não fizer algumas transações, não utilize. É importante você sempre desconfiar. Por mais que o caixa eletrônico seja realmente do banco, mas sempre desconfie. As aparências, como diz o velho ditado, enganam. Então observem se aquele ambiente
tem alguma coisa a ver com um caixa eletrônico. Porque um banco, ele não vai colocar um caixa eletrônico no meio do matagal. O banco, ele analisa todos os riscos, analisa a quantidade de clientes que ali passam e que poderão utilizar aquele caixa eletrônico. Se você perceber que esse mesmo caixa eletrônico, que muitas vezes você vê num lugar esmo, na segunda-feira ele está desligado. Tem um papel na frente em manutenção. Mas na sexta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele volta a funcionar. Então, você investe 100 mil e o retorno é incalculável. Sabe aquele cartão eletrônico que a gente usa para movimentar a nossa conta bancária? É um conforto para o cliente, claro, mas também é uma tentação para os assaltantes. Os criminosos roubam os dados para fazer saques e operações ilegais. O que o Jornal da Record descobriu é que o golpe está sendo facilitado. Uma investigação exclusiva mostra como as quadrilhas conseguem acesso ao que deveria ser protegido. Deveria. Foram meses de apuração e investigação para decifrar o comércio ilegal de componentes de caixas eletrônicos de bancos. O dossiê, com mais de 800 páginas, ajudou a polícia a desvendar a existência de quadrilhas organizadas que fraudam o sistema bancário. A confirmação de que existe um comércio clandestino de peças de caixa eletrônico foi feita por um ex-funcionário de uma empresa que atua nessa área. Ele foi localizado pelos produtores do Jornal da Record, mas tem medo de aparecer. Ele diz que sofre ameaças porque conhece todo o esquema e os locais onde é feita a venda das peças. Através dele, chegamos a este local, no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. Encontramos um gigantesco cemitério de caixas eletrônicos. São centenas de equipamentos que não servem mais aos bancos e agora estão aqui, empilhados e abandonados. Que a maioria está funcionando ainda, né? Essas máquinas, tem muito troço bom aí, cara. Este grupo fica encarregado de desmontar os caixas eletrônicos. Os funcionários retiram dele o computador que faz as máquinas realizarem as operações. A gente que pega e usa, as peças para montar outras máquinas. Um dos funcionários revela que existem empresas que compram essas máquinas e depois revendem as peças. Então, aí tem um pessoal de Jacareí que pega, agora tem um pessoal daqui de Cotia que pega. Fomos até um destes fornecedores, fica neste condomínio empresarial na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Placa-mãe, vai tudo embora. A gente vende, mas eu tenho muito P4, tem muita placa de P4, tem muita fonte. HD tem bastante, né? E é justamente o HD a peça mais valiosa para os criminosos. HD é a abreviatura para hard disk, onde ficam armazenados os dados e os programas. Sem este componente, nenhum computador consegue funcionar. Todos os comandos, todas as funções, tudo aquilo que o caixa tem que executar e pode, está configurado aqui. O cérebro da máquina, essa peça aqui. Nas mãos de criminosos, os componentes se tornaram objetos valiosos. A polícia não tem dúvidas de que com essas peças, os bandidos são capazes de desenvolver ou até de aperfeiçoar golpes para fraudar o sistema bancário. Mesma coisa que pegar o software que comprou em uma urna eletrônica e deixar a esmo aqui e ali. Então não existe meio de a gente aceitar esse tipo de situação. Este é um contrato de prestação de serviço entre um grande banco brasileiro e uma empresa que fornece caixas eletrônicos. Já na primeira página, a exigência de que o HD seja quebrado ainda no local quando os equipamentos forem trocados. Se contratualmente existe o compromisso desse equipamento ser destruído imediatamente, e esse fato eventualmente não acontecendo, gera a presunção, que pode avançar para indício, dizendo que aquilo vai ser colocado eventualmente no crime organizado. O sistema que está aqui, as informações aqui contidas,
se estudadas pelo crime organizado, possibilitam ao criminoso criar qualquer recurso para tomar dinheiro de quem esteja mexendo com o caixa, seja dando um jeito de duplicar o armazenamento das informações, seja permitindo com que o criminoso, acessando a máquina, retire um valor que não lhe pertence. E por isso nós entendemos que existe sim participação do crime organizado que pode ter infiltrado pessoas ou aliciado pessoas de dentro dessas empresas terceirizadas para chamar para o crime. 105 HDs, as peças dos computadores que armazenam os dados instalados em caixas eletrônicos de bancos, foram apreendidos hoje na sede da empresa Revac, em Cotia. Pois é, na semana passada, o Jornal da Record denunciou a existência de um esquema de venda ilegal dos equipamentos de informática de caixas eletrônicos desativados. Esta prática é proibida porque os contratos assinados pelos bancos com a empresa prevêem que a memória dos computadores usados para operar os caixas eletrônicos devem ser destruídas na própria agência na hora da substituição da máquina antiga pela nova. No entanto, as máquinas eram retiradas e reaproveitadas. A polícia abriu inquérito para investigar o caso.